Muito bom dia, meus irmãos queridos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês aí, na casa de vocês, abençoando o seu dia, abençoando a sua família. E a nossa oração é que que esse culto de domingo agora seja também para você e na sua casa um culto. Nós queremos encorajar você e a sua família a se reunir e junto com a gente adorar a Deus como se estivéssemos todos aqui reunidos na igreja. Então faça isso na sua casa, cultue neste momento, receba a mensagem, faça conosco as orações para que você transforme a sua casa também na igreja de Jesus neste momento com a sua família. Eu quero começar orando e quero te pedir para me acompanhar neste momento em oração. Então feche os seus olhos, vamos iniciar esse culto com Jesus, chamando Ele para o nosso meio. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, te pedimos que o Senhor esteja entre nós, aqui neste local físico onde eu e Renata estamos e na casa de cada um dos nossos irmãos também, entrando nos corações e tocando nos corações e ministrando, Deus, da forma como só o Senhor pode fazer. Que este seja um dia abençoado na Tua presença e que seja também a próxima semana toda abençoada. Nós oramos pedindo ao Deus Todo-Poderoso, Deus de toda graça, de misericórdia e de todo amor, que venha e visite os nossos corações mais uma vez. Tu és um Deus maravilhoso. Nós pedimos ao Senhor que recebe o nosso louvor neste momento, em nome de Jesus, amém. Eu quero te convidar então, junto com a gente, louvar ao Senhor e declarar que Ele é maravilhoso, amém? Das minhas trevas, o amor mais forte, mais poderoso, o Rei da Glória, acima de outros reis. A terra inteira verá teu reino e a sua glória incomparável, o Rei da Glória, acima de outros reis. Ele é maravilhoso, maravilhoso Deus, surpreendente amor, no meu lugar se fez, Cordeiro sobre a cruz, sua vida Ele entregou, e hoje eu sou livre. Jesus, eu canto, és tudo para mim. E o nosso caos se tornou ordem. O nosso caos tornou-se ordem. Éramos órfãos, hoje seus filhos. O Rei da Glória, acima de outros reis. Todos os povos são atraídos, iluminados por sua glória, o Rei da Glória, acima de outros reis. Maravilhoso Deus, surpreendente amor, no meu lugar se fez, Cordeiro sobre a cruz, sua vida Ele entregou, e hoje eu sou livre. Jesus, eu canto, és tudo para mim. Cordeiro de Deus, glória ao Cordeiro, venceu a cruz. Glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Cordeiro, venceu a cruz. Glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Cordeiro, venceu
tudo para mim. És tudo para mim. Cantamos a Ti, Senhor. És tudo para mim, Jesus. És tudo para mim. Te adoramos. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Cordeiro, venceu a cruz. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Cordeiro, venceu a cruz. Sim, Ele venceu. Ele venceu. E como é bom, como é importante nós louvarmos, engrandecermos a esse Deus. Nós sabemos que quando nós louvamos, quando nós enchemos os nossos lábios com a palavra do Senhor, com a vida do Senhor, o nosso coração é cheio, a nossa mente é cheia, é renovada. E a gente pode ter uma perspectiva diferente da vida. Somos inundados pela eternidade. No livro de Apocalipse, o apóstolo João nos dá um retrato da eternidade um pouquinho para nós. E na sua visão ele diz assim no capítulo 5, verso 9: Tu és digno, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Louve, meu irmão, adore-o. Adore-o, Ele é digno. Eu amo essa expressão e lembrar ao meu coração de que todas as nações da terra, talvez nessa mesma hora, talvez neste mesmo dia, estejam lá adorando, louvando ao Cordeiro. Nós juntos nós podemos nos unir a esses irmãos, adorando, exaltando ao nosso Deus que foi morto, que nos deu vida e vida em abundância. Que esperança o nosso coração recebe. Quão cheio nós somos dessa eternidade, dessa esperança da eternidade, quando louvamos ao nosso Deus. Por isso eu quero te encorajar a ir no seu lugar onde você está, a clamar pela presença de Jesus, a clamar pelo rio de Deus, pela vida que só o Senhor tem para nós. Para que essa vida inunda seu lar, para que essa vida inunda a sua casa, o seu coração, nessa hora. Agora, nós clamamos a Ti, Jesus. Dependemos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti mais do que tudo, Senhor. Enche-nos, enche-nos com a Tua vida. Enche-nos, Senhor, com a perspectiva da eternidade. Enche-nos, Senhor. Somos Teus. Somos Teus, Jesus. Podemos cantar para Ti. Os sinais iremos ver, derramar o Teu Espírito. Todos irão se render ao poder da Tua presença. Santo Espírito vem, desce como chuva, inunda o nosso ser, enquanto Te damos louvor. Santo Espírito
aquecer nossas vidas enquanto buscamos por Ti. Enquanto buscamos por Ti. Nos dá sonhos e visões enquanto estamos em Tua presença. Revelações do Teu amor quando olhamos para o céu. Santo Espírito vem. Santo Espírito vem, desce como chuva, inunda o nosso ser enquanto Te damos louvor. Santo Espírito vem, aquecer nossas vidas enquanto buscamos por Ti. Enquanto buscamos por Ti. Espírito Santo, vem como fogo, me transforma, transforma em Tua presença. Deus, eu me entrego a Tua glória, pra Tua glória. Como um rio flua sobre mim, me mete em Tua graça. Abre os céus, Deus, se derrama aqui, envolve em Tua glória. Espírito Santo, vem como fogo, transforma, transforma em Tua presença. Deus, eu me entrego a Tua glória, a Tua glória. Nos entregamos a Ti, Jesus. Um rio flua sobre mim, me mete Em Tua graça, abre os céus, Deus, se derrama aqui, envolve em Tua glória. Espírito Santo, vem como fogo, Me transforma, transforma em Tua presença. Deus, eu me entrego a Tua glória, Tua glória. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus
és eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Tu és santo, 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 Deus poderoso. Tu és santo, Deus, santo, santo, Deus poderoso. Ele que era, que há de vir. Santo, 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 Deus poderoso. Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso, só tu és santo, Deus, santo, santo, Deus poderoso. Santo Deus, santo, santo, Deus poderoso, outro igual, não há outro igual. Tu és santo, santo. Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Bom dia, gente. Eu espero que esse domingo esteja sendo especial para você. Espero que você tenha cantado com a gente, oferecido a Deus o melhor do seu coração, o melhor dos seus louvores, que você tenha percebido a ambiência do céu
invadindo a sua casa, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, enchendo o teu coração, enchendo o coração das pessoas que estão com você nesse momento na sua casa. Temos falado sempre, para nós é um verdadeiro momento de culto, por isso tão importante ter os nossos corações abertos para o nosso Deus e nesse momento para a palavra também do nosso Deus. Bem, uma imagem que comumente nós utilizamos para descrever algumas crises que enfrentamos é a imagem de uma tempestade. Provavelmente você já ouviu alguém dizendo: olha, eu atravessei uma tempestade terrível na minha empresa. Ou então alguém que diga: eu estou atravessando por uma tempestade muito difícil no meu casamento. Comumente nós usamos essa imagem, a imagem de uma tempestade, para descrever essas crises, mas agora nós estamos vivendo no mundo todo aquela que tem sido chamada por muitos de uma crise sem precedentes na história. Talvez poucas pessoas ou ninguém da nossa geração tenha visto uma crise de efeitos globais tão intensa. Por isso algumas pessoas têm denominado essa pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, de uma tempestade devastadora, que tem atingido todas as nações, que tem atingido todas as economias, que tem alterado o curso e a rotina de todas as famílias, em todos os lugares do nosso mundo. Então, nesse domingo, eu quero convidar você, em virtude desse cenário que a gente está descrevendo, a olhar comigo para um episódio na vida dos discípulos de Jesus. Homens comuns como você e como eu, num momento, num relato bíblico em que eles se viram literalmente inseridos numa terrível tempestade, numa tempestade literal, numa tempestade de fato. E olhando para a vida deles e olhando para a experiência deles nessa tempestade, nós encontraremos aplicações, princípios, coisas importantes para a nossa própria vida e para a nossa própria caminhada com Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, caso ela esteja aí com você, no Evangelho que nos escreveu Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35. E nós vamos fazer a leitura do texto até o versículo 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, a Bíblia diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos comigo e juntos vamos orar pedindo para que Deus nos fale ao coração através da Bíblia, pedindo para que Deus nos ajude a enxergar o momento em que vivemos, as circunstâncias à nossa volta, esse período do nosso mundo que tem sido descrito por tantos como uma severa tempestade, como podemos enfrentar esses desafios e na companhia de quem estamos ao enfrentar esses desafios. Ore comigo, pedindo para que a palavra de Deus oriente seu coração nesse domingo. Senhor amado, estamos diante de Ti, estamos cercados pelos nossos amados, estamos seguros em nossas casas, estamos privados do contato pessoal uns com os outros, mas temos total acesso à Tua bendita presença. O Senhor não se aparta de nós. O Senhor está conosco e a Tua palavra, que é fonte de vida, a Tua palavra, que é fonte de sabedoria,
A tua palavra que nos empresta segurança e estabilidade para os pensamentos e para as emoções está diante de nós nesse momento, e nós te pedimos, Senhor, que tu nos fale ao coração pela Bíblia. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo mova-se entre nós, nos conduzindo à santa e eterna verdade do Senhor, e que possamos sair deste tempo de culto com o nosso coração mais animado, mais fortalecido, mais encorajado por Jesus, pela presença de Jesus e pela palavra santa de Jesus. Que o Senhor nos dê um domingo abençoado, que o Senhor nos dê uma nova semana que inicia aqui, marcada pela tua presença, pela tua bondade, pelo teu amor sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, todo esse capítulo 4 do Evangelho de Marcos é extremamente dinâmico. Quando você faz a leitura desde o início, desde o primeiro versículo, você repara que Jesus está ensinando, através de parábolas, princípios e valores do reino de Deus para uma multidão de pessoas. O Senhor está numa região de praia chamada Cafarnaum, e uma grande multidão começa a se acotovelar para escutá-lo, para ouvi-lo, para aprender dele. E então ele se afasta um pouquinho da beira da praia, entra num barco e de dentro desse barco continua ensinando, continua falando sobre o reino de Deus através dessas parábolas, e todos atentamente escutam a sua voz. Acontece que esse trabalho dura um dia inteiro. E então nós chegamos no versículo 35 do texto que lemos nesse domingo. O texto diz: naquele dia ao anoitecer, ou seja, após um dia inteiro de extenuante trabalho. As pessoas que têm o hábito de palestrar, de dar aulas, sabem como é cansativo, como é fisicamente cansativo, mentalmente cansativo você transmitir um conteúdo, ensinar pessoas durante todo um dia, e foi isso que Jesus fez. E o texto nos diz que ao anoitecer, quando o sol já não estava mais ali iluminando a todos, ele despede aquela multidão, chama os seus discípulos para dentro do barco e diz para que eles atravessem com o barco para o outro lado daquele grande lago, para a cidade de Gesara, o oposto de Cafarnaum, onde eles estavam. E aquela navegação é iniciada e o Senhor, extremamente cansado, vai para a popa do barco e dorme um sono pesado, um sono profundo. Acontece que, como era característico daquela região, daquele grande lago, se forma uma forte tempestade, um forte vendaval que agita as águas, que faz com que ondas grandes assolem aquele barco, e o próprio barco começa a se encher de água, ao ponto daqueles homens, discípulos de Jesus, mesmo em sua maioria pescadores experientes, se desesperam da própria vida. Eles tentam mudar as circunstâncias, eles tentam assumir o controle do barco, eles tentam retirar a água de dentro do barco, mas todos os esforços são em vão. E eles começam a gritar em desespero. E o texto diz que Jesus permanece dormindo. Até que um deles se dirige a Jesus com um grito extremo, falando: Mestre, não te importa que pereçamos? E este grito e esta crítica a Jesus o põe de pé, o acorda. Ele não dirige a palavra para os seus discípulos, mas dirige a sua palavra ao vento, ordenando que ele parasse, repreendendo o vento, é como diz Marcos. E ele dirige a sua palavra ao mar, ordenando sossego, calmaria. E o texto diz que se fez completa bonança. Só então ele vira-se para os seus discípulos, agitados, desarrumados, todos molhados na tentativa de esvaziar a água que estava no barco, e então faz uma pergunta para eles: vocês ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? E então eles não respondem a Jesus, apenas olham uns para os outros e perguntam uns aos outros: quem é este? Quem é este que está diante de nós, que até o vento impetuoso obedece? Quem é este que está diante de nós, que até o mar em fúria se acalma diante do som da sua voz? E se você reparar, essa narrativa de Marcos, ela é regida por 3 perguntas. Primeiro, a pergunta de censura, feita pelos discípulos a Jesus enquanto este dormia, a despeito da tempestade, a despeito da angústia e da agonia que tomou aquela embarcação. Eles dizem: Mestre, não te importa que morramos?
Jesus, nós significamos mesmo tão pouco para você? Porque a morte, ela está batendo na nossa porta. Nós já fizemos tudo o que era possível e nada dá jeito, nada muda as circunstâncias. Nós vamos morrer. A expressão no grego do Novo Testamento utilizado para os gritos que Marcos relata aqui nesse texto, traz a ideia de gritos histéricos. Era gente percebendo a presença da morte diante dos olhos de fato. E foi assim, com esse susto, com essa fúria, com essa revolta interior, que eles vão até Jesus acordá-lo, dizendo: como é possível? O Senhor não se importa se todos nós aqui formos parar no fundo desse lago? É a crítica. E geralmente, queridos, em tempos críticos, muitas vezes nós somos levados a pensar que Deus não está fazendo nada. Talvez essa fosse a crítica dos discípulos. Como é possível estarmos nós inseridos nesse contexto tão caótico e ao nosso lado está Jesus, não nos ajudando a tirar água do barco, não tentando nos acalmar através de suas palavras, mas dormindo um sono pesado de quem trabalhou o dia inteiro? Eles não conseguiam conjugar a necessidade imediata que tinham de socorro com a demora de Jesus em socorrê-los. E muitas vezes nós nos desesperamos quando pensamos que Deus também está demorando muito em nos socorrer. E a gente pensa: será que Deus não está vendo a minha urgente necessidade? Será que Deus não está vendo que eu estou em desamparo? Será que Deus não está escutando o grito de socorro do meu coração? E a gente olha para as circunstâncias e elas permanecem ainda inalteradas e pensamos: Deus está demorando muito. E entramos numa certa crise. Era difícil para aqueles discípulos terem de conjugar os gritos de horror que saíam de seus lábios, desesperados pela própria vida, com um silêncio de um Jesus que dormia, um sono pesado. E muitas vezes nós sentimos a mesma agonia quando esperamos algumas explicações vindas dos lábios de Deus para as crises que atravessamos, para os problemas que enfrentamos, e precisamos lidar com o seu silêncio. Perguntamos o porquê, queremos compreender as razões, não encontramos na lógica motivo plausível para estarmos mergulhados numa crise talvez sem precedentes, mas não conseguimos perceber resposta alguma. Somos muito parecidos com esses homens, não somos? Somos muito parecidos com esses discípulos de Jesus, que embora estivessem próximo dele, embora estivessem ouvindo constantemente os seus ensinos, também enfrentavam momentos de angústia interior, também enfrentavam momentos de dúvidas, também sentiam algum tipo de revolta nesse momento e com essa pergunta cheia de censura. Mas há uma segunda pergunta que rege o texto também. E dessa vez é uma pergunta feita por Jesus para os seus discípulos. Depois que o vento é repreendido e ele simplesmente para de soprar. Depois que o mar é acalmado. E o texto diz que foi feita imediata bonança. É você imaginar que as grandes ondas e o mar facilmente agitado, mesmo depois de uma tempestade de vento, o mar permanece durante um tempo agitado. O texto diz que o oposto disso aconteceu. Imediatamente se estabeleceu calmaria. Após esse grande feito de Jesus, ele se vira para os discípulos e faz a segunda pergunta que rege esse texto: por que vocês estão com tanto medo? Talvez alguns de nós ouviríamos essa pergunta percebendo um tom de ironia nela. Como assim? Por que eu estou com muito medo? Porque eu tinha certeza que há 3 minutos atrás eu ia morrer? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? A expressão de Jesus aqui não é que eles não tivessem nenhum tipo de fé, porque isso seria impossível dado o contexto. Eram seguidores de Jesus, homens que deixaram a sua própria vida para seguir a Cristo por onde Jesus fosse, crendo nele. A questão é: vocês ainda não têm fé suficientemente grande, suficientemente forte, suficientemente testada ao ponto de aplacar o medo que as circunstâncias produzem no coração de vocês? E por quê? É uma boa pergunta. Por que eles deveriam ter fé e não medo? Me parece, a partir desse texto, que existem pelo menos 3 razões pelas quais eles poderiam ter fé, confiança e não medo, não desespero, não desamparo. A primeira razão
é em virtude da promessa de Jesus. Quando a gente começa o texto no verso 35, Marcos diz: naquele dia ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Qual era a promessa então? A promessa era de que eles entrariam naquele barco com Jesus e chegariam ao outro lado. Esta era uma garantia. Se essa era a promessa, o destino deles não era o fundo do lago, mas a outra margem. Eles ainda tinham missão a cumprir, eles ainda tinham coisas a realizar com Jesus e para Jesus. Então esse era o primeiro motivo de terem confiança. Jesus prometeu que eles chegariam do outro lado. A segunda razão é a presença do próprio Jesus. Eles não estavam sozinhos num barco no meio de uma tempestade, mas o próprio Cristo estava presente entre eles. E a terceira razão pela qual eles poderiam ter confiança e não medo, fé e não desespero, é também o poder de Jesus. Porque aqueles homens haviam contemplado diversas vezes a manifestação do poder de Jesus. Eles andavam com ele. Eles viram, eles testemunharam curas. Eles testemunharam grandes ensinamentos que deixavam os ouvidos mais críticos dos religiosos desconcertados e os seus lábios sem argumentos para devolver aquilo que Jesus falava, ao mesmo tempo que as pessoas mais humildes podiam ouvir e compreender sobre Deus como nunca antes compreenderam. Eles viram tudo isso. Jesus era inquestionavelmente poderoso. E aqui, queridos, nessas três razões, a promessa de Jesus, a presença de Jesus e o poder de Jesus, nós encontramos grandes lições para a nossa vida hoje. Porque assim como o destino daqueles discípulos não era o fundo do lago, uma vez que Jesus prometeu que eles chegariam do outro lado, você e eu também não podemos nos esquecer das promessas que Jesus fez a nós. No momento crítico, a tendência do nosso coração é nos esquecermos das maravilhosas promessas da palavra de Deus a seu respeito e ao meu respeito. Promessas que nos garantem de que o Senhor está conosco, de que o Senhor não nos abandona. Promessas que nos garantem de que quando passarmos pelas águas, elas não nos submergirão, e quando passarmos pelo fogo, a chama não arderá em nós. Promessa de livramento, promessa de resgate, promessa de restauração, promessa de cuidado. E muitas vezes, assolados pela tempestade circunstancial da vida, pensamos que estamos sozinhos e que chegou o nosso fim. Mas podemos ter fé e não medo, porque o mesmo Cristo que disse aos discípulos: nós vamos chegar na outra margem do lago, foi o Cristo que disse que atravessaria toda essa vida de mãos dadas com você, de mãos dadas comigo, até o outro lado da eternidade, na presença eterna de Deus, o nosso Pai. Precisamos considerar também o aspecto da presença de Jesus no meio deles. Assim como aqueles discípulos não estavam sozinhos naquela tempestade, Jesus também pessoalmente prometeu que estaria conosco todos os dias. Por mais severa que seja a aflição, por mais extrema que nos pareça a tempestade, nós não as enfrentamos sozinhos, mas nós temos a Cristo Jesus conosco. Então, a lição que serviria de motivo para que eles tivessem fé e não medo, confiança e não desespero, era também a presença garantida de Jesus em seus barcos. Assim como você e eu temos a presença de Jesus em nossas vidas, além disso, o próprio poder de Jesus. O terceiro motivo pelo qual eles poderiam ter fé e não medo era o fato de saberem que aquele que estava com eles naquele barco era um ser poderosíssimo que já havia manifestado o seu poder diante dos olhos dele muitas vezes. E eu te pergunto, quantas vezes Jesus manifestou o poder dele a você, em sua vida, em sua história? Quantas vezes você pode fechar os olhos e lembrar de momentos e episódios em que Cristo veio em seu socorro? Ele proveu libertação, escape, saída, provisão de maneira poderosa. A manifestação do poder do seu amor, do poder da sua graça, do poder do seu perdão. Estas lições são muito importantes para nós, porque assim como aqueles discípulos tinham a promessa de Jesus de que chegariam do outro lado da margem, nós temos a promessa de Jesus de que atravessaremos esta vida com Ele. Ele nos levará em segurança ao outro lado da eternidade. Assim como aqueles discípulos tinham a presença de Jesus com eles no meio daquela tempestade,
Não há crise em nosso mundo, não há crise em nossa história que atravessemos sem a companhia fiel de Jesus conosco. E também nós temos em nossa própria história as lembranças dos feitos poderosos de Jesus. Aquele que caminha conosco na adversidade tem poder, e foi manifestando esse poder que ele repreendeu o vento. E o vento reconheceu a voz do seu Criador e se acalmou. Foi a manifestação do seu poder, ou pela manifestação do seu poder, que o mar se acalmou. E o mar reconheceu a voz do seu Criador e fez-se completa bonança. É por isso que os discípulos olharam agitados, perplexos, assustados, uns para os outros, e fizeram essa pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Imagine a cena. Imagine quão natural era para eles aquele espanto momentâneo. Instantes antes, o mar agitado, o vento impetuoso e a sensação de que a vida seria perdida. Instantes depois, barco sereno num mar calmo e sem nenhum sopro de vento. Esse movimento de Jesus nos traz alguns ensinamentos muito especiais. Primeiro, que o vento foi repreendido, e o vento era aquilo que agitava o mar. Jesus tem o poder de repreender o vento das circunstâncias contrárias que sopram sobre a nossa vida, mas ele também tem o poder de, com a sua voz, ordenar calma para o mar agitado, o mar das nossas emoções, o mar dos nossos sentimentos, o mar dos nossos pensamentos. Ele pode dizer: silencie. Ele pode dizer: acalme-se. Ele pode ordenar que o nosso coração se aquiete. Então, quem é este? Perguntaram os discípulos. Este, a respeito de quem eles perguntavam, é aquele que a Bíblia apresenta no Antigo Testamento como o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus sempre presente. Quem é este? Eles perguntaram uns para os outros. Este é aquele que a Bíblia apresenta como o Deus Criador, como o Verbo eterno que se fez carne e veio viver nesse mundo por nós, aquele que deu origem à vida e a todas as coisas, mas que veio a este mundo pela nossa salvação, pelo nosso resgate. E quando pisou em nosso mundo, quando veio cumprir a sua missão entre nós, o Senhor veio declarando que um dia poria fim a todas as tempestades. Um dia ele faria cessar todas as terríveis ondas. Um dia, através de sua vida e de sua obra, ele destruiria a própria destruição e ele anularia o poder da morte. Foi isso que Cristo veio fazer. Este Cristo estava presente no barco dos discípulos. Este Cristo está presente na sua vida. Ele está presente na sua casa hoje. Ele está presente em seu coração. Ele que veio cumprir esta missão salvadora no mundo. Este que veio interromper todas as terríveis tempestades que têm o poder de assolar a nossa história. Este que veio nos garantir, nos conduzir em segurança à eterna presença de Deus, o seu Pai. Este é o Cristo, a respeito de quem perguntamos: quem é Ele? Ele está diante de nós. Quem é este então? É o Salvador, aquele que se entregou por nós na cruz. Este Cristo é aquele que foi lançado dentro da maior das tempestades, aquele que esteve à mercê das maiores ondas que existem, as ondas do pecado e da morte, pecados que eram nossos, morte que era a nossa condenação, o nosso destino. Jesus atirou-se voluntariamente, por amor a você, por amor a mim, a única tempestade que de fato poderia nos afundar. A tempestade da justiça eterna de Deus, a tempestade da dívida que tínhamos por conta dos nossos pecados e das nossas transgressões, e por amor, Jesus veio se lançar nessa tempestade para aplacá-la com a sua própria vida. A justiça que você e eu deveríamos sofrer em virtude dos nossos pecados, sem solução diante de um Deus absolutamente santo, essa justiça foi satisfeita na obra de Jesus. Ele pôs fim à terrível tempestade, esta sim, que nós jamais conseguiríamos nos ver livres dela. Essa tempestade jamais se acalmaria se ele não tivesse enfrentado por nós e rendido a sua vida por nós. Então, quem é este? Este é o Cristo que está vivo e que nos garante vida. Por isso, hoje,
Independente da tempestade que você atravessa, independente da crise que se estabelece no nosso mundo, eu convido a você a olhar para Jesus e faça essa pergunta em seu coração, olhando para Jesus e pensando em Jesus. Quem é Ele? Quem é este? E se você tiver renovado em seu coração a visão de Jesus entrando na maior de todas as tempestades, se essa imagem de Jesus vindo por amor a você, a este mundo, para sofrer a punição dos pecados que eram seus e dos pecados que eram meus, se esta imagem estiver gravada no seu coração, jamais você se perguntará outra vez: Jesus, você não se importa comigo? Jamais você vai perguntar em seu coração outra vez, ainda que você não verbalize: Deus, o Senhor não se importa com a minha dor, com o meu sofrimento, com a minha aflição, com a minha insônia, com as minhas preocupações. Eu pergunto os porquês, eu não vejo as respostas. Deus, você não se importa? Lembre-se de Jesus, tome a sua Bíblia, leia os evangelhos e então pergunte: quem é este? A mais terrível tempestade, queridos, não é a tempestade do Covid-19. A mais terrível tempestade não é a grande recessão da economia. A mais terrível tempestade não é a instabilidade quanto aos cenários futuros. A mais terrível tempestade é viver uma vida inteira sem propósito e chegar do outro lado da eternidade e não estar na presença, na companhia bendita de Deus para sempre. Desta tempestade nós fomos poupados por Cristo. Ele enfrentou por nós. Ele foi desamparado pelo Pai quando esteve na cruz, recebendo a condenação dos nossos pecados. Então nós podemos descansar, lembrar disso e perguntar diante do caos: quem é este cuja presença está comigo? Quem é este que me prometeu companhia segura por toda a eternidade, ao ponto de ter oferecido a vida por mim? Quem é este cujo poder já se manifestou outras vezes na minha história e há de se manifestar hoje e há de se manifestar amanhã também? No final daquele episódio, os discípulos de Jesus estavam mais admirados com ele, encantados com seu poder, espantados com seu cuidado, admirados com seu amor e com a sua glória. Queridos, será assim conosco. No final de mais um tempo crítico, no final de mais uma tempestade, no final de mais uma crise que nos envolve, nós chegaremos do outro lado, ainda mais admirados com o amor de Jesus por nós, ainda mais admirados com o cuidado de Jesus, preservando nosso coração, guardando nossos pensamentos, provendo as nossas necessidades e fazendo-nos sonhar, ter esperança, ter alegria, porque esta é a promessa da palavra de Deus a nós. Lembre-se, se Jesus não abandonou você na pior das tempestades, por que Ele te abandonaria agora? Se Ele não foi indiferente ao fato de que você seria lançado na terrível tempestade que te lançaria por toda a eternidade para longe de Deus, e Ele foi ao seu resgate, Ele veio em seu lugar, por que você pensaria que agora Ele não te socorreria? Agora Ele não cuidaria do seu coração, agora Ele não cuidaria da sua casa, agora Ele não cuidaria dos seus negócios, agora Ele não cuidaria da sua saúde? Por quê? Não há tempestade forte nas nossas circunstâncias humanas que seja maior do que a tempestade que, por amor, Jesus enfrentou por você. Então descanse em seu coração. Se você é um discípulo de Jesus, se você rendeu seu coração ao Evangelho de Jesus, se Jesus não é um personagem histórico para você, alguém cujo discurso você admira em boa parte do tempo, mas se Ele de fato é Salvador, se Ele de fato é o Senhor da sua história, se Ele é aquele para quem você entregou o seu coração, o seu futuro, a sua família, tudo pertence a Ele, você quer viver ao lado dEle, se você fez isso, se você tomou essa decisão, se você foi inserido por Deus na família da fé, a igreja de Jesus, se você passou pelo batismo, você está em segurança mesmo na mais severa tempestade, porque Jesus prometeu companhia, a presença dEle está sobre você e o poder dEle tem se manifestado e há de se manifestar cada vez mais. Se você ouve essa mensagem e olhando para o seu coração e para a sua vida, percebe que esta não é a sua história, você ainda não rendeu o seu coração ao governo de Jesus Cristo. Você acreditava ser o Senhor, a Senhora da sua própria vida, tendo as rédeas e o controle nas mãos, mas percebe que por mais que se esforce, por mais que tente tirar a água de dentro do barco, por mais que tente controlar a navegação, mesmo em meio às ondas mais severas, você não consegue, em sua alma você desespera quanto à própria vida.
entenda e ouça, você precisa de Jesus. E hoje, onde você está, na sua casa, ouvindo essa mensagem, você pode abrir o seu coração para Ele, convidando-o para entrar em seu lar, entrar em seu coração, mudar a história da sua vida. Você hoje pode se tornar um discípulo de Jesus. Muito em breve você pode estar conosco em nossos cultos, você pode se batizar, você pode ser inserido na família da fé que é a Igreja de Jesus e experimentar dessa segurança que não está estabelecida pelas circunstâncias à sua volta, mas na realidade inquestionável do amor de Jesus por você e da obra de Jesus em sua vida. Então, hoje é dia de você abrir o seu coração para Cristo. Quantas tentativas você tem feito e quantas frustrações você tem colhido? Quantos projetos você tem idealizado e quantas vezes você tem sido frustrada? Quanto de tempo você pensou que de modo independente e autônomo poderia dar governo para a sua própria vida e agora se encontra aí paralisada por um problema que no mundo todo todos atravessam e você nada pode fazer para sair desse momento? Isso tudo está acontecendo em seu coração e essa sua alma está agitada e aflita para que você recorra àquele que de fato tem o poder de resgatar você, socorrer você e mudar os teus sentimentos de dentro para fora, transformar a sua vida como um todo. Entregue-se a Jesus, volte-se para Jesus. Você que é discípulo de Jesus, confie em Jesus, lembre-se, Ele está com você, Ele não te abandona em um momento sequer. Vamos juntos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra nesse domingo, te agradecemos porque o Evangelho tem o poder de oxigenar o nosso coração, te agradecemos porque relatos como esse na Bíblia nos mostram como que o Senhor lida com as nossas questões mais essenciais, os nossos temores mais legítimos, como o Senhor não despreza os nossos medos, mas como o Senhor se apresenta como Salvador, resgatador, Consolador, Restaurador, como o Senhor nos faz lembrar pela Sua palavra de que a Sua presença não nos deixa, que a sua promessa ela é fiel, ela permanece, que o Teu poder há de se manifestar como outras vezes se manifestou em nossa vida e em nossa caminhada. Então, Senhor, eu oro com os Teus filhos e com as Tuas filhas, eu oro juntamente com aqueles que Te conhecem, que têm a Ti, Senhor Jesus, como Senhor de suas vidas, como Salvador de seus corações. Eu peço que este seja um domingo de transformação do sentimento, que o medo seja substituído pela confiança, pela fé, pela esperança no Senhor, na Sua palavra, na certeza de que o Senhor está conosco em nossos lares, na certeza de que o Senhor está conosco em cada tempestade, em cada adversidade da nossa vida, e isso seja paz para o nosso coração, que isso nos abra o entendimento e que nos aguce o desejo de voltarmos para a Tua palavra em busca de mais sabedoria, em busca de mais direcionamentos. E eu oro também por essa pessoa que ouviu toda essa mensagem sentindo seu coração angustiado e percebe-se bem descrita como essa pessoa tensa, agitada, que tem perdido o sono, que tem perdido as certezas, que não tem sentido apoio num momento crítico da vida, que este momento seja para ela tempo de voltar os olhos e voltar o coração para o Senhor, que estende os braços para ela, que oferece o seu amor, que oferece a sua salvação, que oferece o perdão para os pecados, e que Deus hoje seja um domingo também de início de uma nova história de vida ao lado de Jesus, e que essa pessoa querida que ouve essa mensagem até aqui, tome em seu coração a decisão de andar com Cristo, pertencer a Cristo, ser integrada à família de Jesus, que é a igreja, se batizar e Deus iniciar uma história nova, bendita, maravilhosa, cheia de esperança, com o Senhor em sua vida, preenchendo o seu lar, ressignificando o seu coração, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, esteja presente em nossos lares, no restante deste domingo e nessa nova semana que se inicia para a sua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Queridos, a Igreja de Jesus, há mais de 2000 anos, ela permanece no mundo e ela floresce no mundo, a despeito das circunstâncias adversas do mundo. A Igreja atravessou as grandes guerras,
grandes pestes, muitas perseguições, e ela continuou em sua missão de levar o evangelho aos confins da terra. Nós somos fruto desse legado. Uma igreja com 1 ano de história no Rio de Janeiro, uma igreja que foi plantada para pregar o evangelho e estabelecer novas vidas, novas famílias, novas histórias a partir do evangelho de Jesus. Deus chamou a você e a mim para sermos plantadores dessa igreja, para sustentarmos esse projeto. Então eu me dirijo a você que é membro da Plena Rio, você que é frequentador da Plena Rio e ama tudo aquilo que Deus tem feito entre nós e através de nós na vida de muita gente amada. Lembre-se das suas ofertas, lembre-se do seu dízimo, e a única maneira nesse tempo de isolamento social que você tem para contribuir é através da transferência eletrônica. Os dados estão sendo colocados aqui na tela e você tem condições de fazer a sua contribuição, tanto do dízimo como da sua oferta, através deste canal digital, e assim a gente continua honrando os compromissos financeiros e continuamos sonhando com a missão de Jesus na cidade do Rio de Janeiro e com o crescimento da igreja dele, que tem atingido e continuará atingindo muitas pessoas queridas. Se você ouviu a mensagem até aqui, não é membro da nossa igreja, não frequenta os nossos cultos, e isso não gera no teu coração nenhum despertamento ou nenhum interesse, essa mensagem, esse aviso não foi para você, fique em paz. A nossa alegria é que você ouviu o evangelho até aqui, e nós esperamos que um dia fazer parte da igreja e sonhar com o florescimento da igreja de Jesus encha o seu coração de alegria, como enche o coração de cada um de nós que participamos da Igreja Plena Rio, de enorme alegria. Queridos, alguns avisos importantes, eu peço que você tenha atenção para eles. Por favor, aos pais, não deixe de acessar aqui no nosso canal no YouTube o vídeo que nós subimos hoje também, domingo, com a programação do Plena Kids. Foi feita toda uma atividade dentro do mesmo texto que você ouviu o sermão para as nossas crianças. Então, reserve esse tempo com seu filho, faça a atividade com ele, converse com ele, com ela em casa sobre esse tema. Isso vai ser muito especial para vocês e para esse cultivo do culto cristão dentro dos lares de todos vocês. Um outro aviso importante é que nós estamos nos envolvendo com um movimento de ação social que tem acontecido aqui próximo de nós, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, e tem sido capitaneado por uma outra igreja, irmã, querida nossa, que é a Igreja Presbiteriana do Recreio. Eles têm um ministério ali chamado Ajuda de Quê? E esse ministério, nesse tempo de pandemia, tem auxiliado muitas pessoas que têm passado extrema necessidade. Eles têm assistido pessoas com cestas básicas, eles têm assistido moradores de rua com refeições que são preparadas na cozinha industrial da igreja e são distribuídas por voluntários, e nós queremos unir os nossos esforços, entendendo que esse é um tempo de unidade, de união, na verdade, da Igreja de Jesus na cidade. Como você pode contribuir? Você pode enviar uma mensagem para nós aqui pelo direct do Instagram ou pelos meus contatos pessoais, caso você tenha, dizendo que quer participar. E você tem 3 formas, essencialmente, de se envolver nesse momento. Primeiro, através da doação de cesta básica. Há um valor estabelecido para isso e você pode contribuir com quantas cestas básicas quiser, quantas cestas básicas Deus tocar em seu coração para que você apoie essas famílias em necessidade. Você pode se envolver apoiando operacionalmente, estando nessa cozinha industrial, que é aqui no Recreio, num horário específico, numa escala específica, preparando as refeições que são distribuídas para moradores de rua próximos de nós nesse tempo. E você pode, se quiser, integrar essa equipe que à noite sai para distribuir as refeições. Nós temos recebido relatos de que alguns moradores de rua, nesse tempo de comércio fechado, têm feito 2 refeições por semana. E a gente não quer que isso aconteça, nós queremos de alguma forma ser resposta do amor de Jesus também através desse tipo de ação, assistindo aqueles que têm muito menos do que nós nesse momento. Então eu encorajo você, membro da Plena Rio, a se envolver, a entrar em contato com a gente, para que você tenha todos os caminhos para se envolver com esse projeto. E por fim, lembrando, nessa semana, terça-feira e quinta-feira, às 9 da noite, nós temos o nosso encontro online, a nossa transmissão ao vivo com devocionais de esperança. E na quarta-feira, em 2 horários,
7 da noite e 9 da noite, nós vamos ter o nosso pequeno grupo online. Você que já marcou lá o horário que você vai participar, já sinalizou pra gente, basta aguardar receber o link da sua participação e nós vamos ter, se Deus quiser, uma semana feliz, ainda mais unidos uns aos outros, orando uns pelos outros e cuidando uns dos outros e juntos cuidando da cidade, cuidando das pessoas que precisam da nossa assistência. Que Deus te abençoe, que você tenha uma maravilhosa semana.